Bem-vindos ao podcast O Canto do Corvo, o seu refúgio nas sombras. Eu sou a Bruna, estamos aqui com o Duboc e a Maria. A Maria vai contar o seu relato hoje pra gente. Maria? Esqueci a primeira parte do meu nome, mas tô tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É composto em 2 nomes. Então, hoje eu vou contar um relato de algo que aconteceu comigo. E, assim, é muito ligado à minha crença do que a outras coisas. Então, pode ser que algumas pessoas acreditem e outras pessoas não acreditem. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, um tio de uma prima minha, da parte do pai dela, então por isso que não tem parentesco comigo, ele faleceu num acidente enquanto ele estava saindo da fazenda da família dele. Ele gostava muito daquele lugar, ele era a pessoa principal da família que cuidava daquele lugar. E aí, eles saindo de lá, voltando para a cidade, ele sofreu um acidente muito grave e ele morreu de um jeito muito trágico. E quando eu soube da notícia, eu sofri e chorei muito, como se fosse uma pessoa da minha família, assim. Era uma coisa inexplicável. E aí, passaram-se anos, agora mais velha, minha prima me chamou para visitar a fazenda. E aí, eu fui com ela, né, visitar e tudo mais. E aí, eu passei o primeiro dia, tudo ok. Na hora de dormir, já é esquisito você dormir num lugar fora da sua casa, né, se você não é acostumado. Aí já fica aquele clima meio estranho. Mas eu tava muito cansada e eu dormi. E aí, eu apaguei. Só que eu vivi uma experiência muito doida. Eu sou espírita, né? Fui criada dentro da doutrina espírita, então eu acredito em muitas coisas assim. Eu vivi uma experiência como se eu estivesse sonhando, mas não era bem um sonho, era uma coisa meio doida, assim. Que rolou o seguinte: dentro da minha crença e dentro também da crença da natureza, de quem acredita em natureza, seres, essas coisas, a gente tem um respeito muito grande pela natureza. Então, se você entra num ambiente de natureza, você pede licença. Se você pega uma fruta no pé, você vai pedir licença. Seu espiritismo é esse? É mais ou menos isso, assim. É porque não é uma coisa específica. Eu não sou, tipo, espírita kardecista. Uhum. Pra mim é uma... O que eu conheço do Kardec, a gente conversou um pouco sobre isso. Pra mim é uma coisa mais geral, assim. E aí, eu sei disso desde criança. Tipo, eu não encosto numa árvore, por exemplo, pra pegar uma fruta sem pedir licença. Eu tenho muito... É uma educação muito de vó mesmo. Nossa. E aí, eu dormindo, o sonho que eu tive era o seguinte. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Eu tava deitada na cama, e aí era como se uma pessoa... Não sei identificar que pessoa que era. Era um ser humano, eu sei que era um ser humano. Ele vinha e ele me batia. Tipo, ele me agredia. Durante Meu o sonho. Deus. Durante o sonho. Ele, tipo, me puxava da cama, me arrastava, me batia, brigava comigo mesmo. Tipo, era um negócio meio surreal. E eu sentia fisicamente aquilo. Uhum. E aí, aquilo foi acontecendo e eu fiquei presa naquele sonho, naquele desespero. E aí, eu consegui acordar. Como se fosse uma espécie de paralisia do sono. Eu ia falar isso. Só que era um pouco mais forte, porque eu não ficava simplesmente parada. E você não sabia se era realidade, se era sonho. E Era um você negócio sentia muito louco. tudo? Eu sentia tudo. Meu Deus. E aí, eu consegui acordar. Uhum. Tipo, foi horrível, eu consegui acordar. Quando eu, tipo, tive noção que eu estava acordada, eu, tipo, meio que parei e pensei, tá, eu preciso fazer uma oração. Tipo, do nada, o primeiro pensamento foi esse, preciso fazer uma oração. Uhum. E a primeira pessoa que veio na minha mente pra eu orar por essa pessoa era esse tio da minha prima. Orei, e aí, sem perceber, eu acabei dormindo. E dormi bem, tipo, apaguei, desmaiei, dormi como se, sei lá, como um bebê. No dia seguinte, acordei normal, me senti normal. E aí tem uma coisa, eu tenho... Não sei se é muito eu, mas no geral a gente gosta de entender os nossos sonhos. Uhum. E toda vez que eu sonho uma coisa muito assim, muito aleatória, eu procuro entender e fazer uma interpretação pessoal minha. O que eu interpretei disso? Eu tava num ambiente que não era meu. Uhum. Tipo, não era de uma pessoa física. Era de um ser. E era um ambiente que tem uma energia pesada, né? Alguém tinha morrido ali? Eu não digo tanto da questão da energia pesada. Eu digo assim, eu cheguei num lugar, eu aproveitei daquele espaço. Nunca tenha feito nada de errado, tipo, sei lá, E não- mas desmatado, não botado pediu fogo. licença. Mas eu não pedi licença pra estar ali. Aquele lugar não era meu. E a pessoa que cuidava daquele lugar foi o tio da minha prima que morreu. Mas só uma pergunta. Ele morreu na fazenda, na propriedade, ou ele só morreu? Ele morreu saindo da fazenda, na Entendi. estrada. Então, realmente, pode haver uma energia dele. E ele era apaixonado por aquele lugar. Ele era, tipo, a pessoa principal da família que cuidava. Ele era médico veterinário. Então, tipo, ele tinha uma ligação muito forte com aquele lugar. Sim. E aí, depois que eu orei por ele... A minha interpretação, gente, eu nem sei se foi isso. Depois que eu orei por ele, tipo, uma oração simples. Tipo, pedir licença, pedir desculpa por estar ali. Expliquei que eu tava ali na paz de Jesus.
eu fiquei em paz. Passou, tipo, tá tudo bem. Isso acontece muito em alguns sonhos que eu tenho. Tipo, no momento que eu tô vivendo aquilo ali, eu fico apavorada. E depois... Já aconteceu outras vezes de ter um sonho assim que você foi agredida? Não agredida, mas já aconteceu paralisia, tipo, sentir coisas, ouvir coisas. Alguns sonhos que eu tive com uma interpretação mais diferente. Entra num lado muito pessoal, assim, umas coisas muito pessoais. Por exemplo, com meu pai. Mas enfim, né? Não, é assunto para outro episódio. Mas eu tenho essa coisa de sonhar algumas coisas que pra mim parecem muito reais. Tipo, enquanto eu tô vivendo o sonho, não parece um sonho. E aí, depois que acontece, tipo, eu fico muito apavorada. Depois que acontece, eu interpreto aquilo e sigo a minha vida. Tipo, eu sou muito medrosa. Inclusive, tô no podcast meio errado de terror. Que eu não assisto nada de terror. Mas eu tenho isso comigo, de... Eu analiso, tento entender a situação. Até pra deixar mais leve pra mim mesma, entendeu? Pra não ficar uma coisa tão aterrorizante. E é difícil, né, a gente interpretar os sonhos. Aconteceu você falando, eu lembrei de alguma coisa que aconteceu com meu irmão. Quando a minha bisavó morreu, ele não tinha tanto contato assim, mas ele sente muito as coisas, ele é bem sensível. E aí ela morreu, ele ficou muito triste. E aí, alguns dias depois, ele começou a sonhar com ela. E aí, ele sonhou uma coisa que ele ficou com muito medo. Ele sonhou com ela falando pra ele que ela tava num lugar muito quente, pedindo ajuda pra ele. Nossa. E ele ficou muito medo. Até quando ele me contou, eu também fiquei com medo. E o meu pai, ele fez seminário, né? Então, ele é bem ligado, assim, com a igreja católica, tudo. E ele fala muito da fé pra gente. E ele pegou o meu irmão um dia, assim, sozinho e começou a orar com ele pela minha bisavó. E aí, depois, o medo dele passou e ele nunca mais sonhou com ela. Não, mas é muito doido isso. Eu acho que é uma coisa que é bem geral no sentido de crença. Você não se sente é... preocupado. A bisavó apareceu num lugar ruim, não tô muito quente, me ajuda. Então, Entra aquela coisa, né? Sim. Às vezes a pessoa até fica muito impressionada com alguma coisa que aconteceu e leva isso muito internalizado nela e acaba... até que refletindo. ele pensou depois que católico acredita só o inferno, né? Ele ficou, será que ela tá no inferno? Ele ficou muito assustado com isso. Tipo, ficou impressionado, É. né? Mas é muito doido isso, porque acho que independente de religião e de crenças, a gente tem muito isso de, tipo, sentir ou sonhar alguma coisa. Eu acho que é muito cultural também. É muito uma questão de, não sei, brasileiro, latino, não sei. De você querer interpretar e querer entender aquilo num sentido espiritual. Tipo, Sim. num sentido Sim. fora do que a ciência poderia explicar, entendeu? Eu Mas faço é muito mais isso. pagão. Não sei se é latino, mas é mais pagão. Mas eu fiquei preocupado porque os relatos que eu tive contato foram, tipo assim... pessoas que tiveram contato com pessoas mortas, só que elas falavam que estavam bem. Eu nunca ouvi alguém falar, tipo, de alguém que já morreu que tá num lugar ruim. Isso é realmente preocupante. Se eu tivesse no lado do seu irmão, primo... Meu irmão. Do seu irmão, eu ia ficar muito mal. Eu ficaria assustadíssima. Eu já tive a experiência de sonhar com uma pessoa que faleceu e que tava bem. Que explicava essa questão de estar bem. Essa Sim. questão do ruim também. E pra Deus um me lugar livre. melhor, assim... É, tipo, eu tô me curando aqui. Não é, tipo, o céu, não é o paraíso, mas também não é uma coisa tão ruim. Tô me curando. Que interessante de ouvir isso. Na crença espírita, quando a pessoa morre, ela não vai, tipo, Ela passa pelo purgatório. mas não é bem um purgatório. É, tipo... Porque purgatório, na minha concepção, pelo menos, é mais penitência. De você sofrer pelos seus pecados na terra e se arrepender deles. Mas não é um purgatório, é mais um meio do caminho. Tem essa coisa de ser tipo um hospital espiritual. É tipo um meio termo ali. Sim. E dependendo da forma como a pessoa morre, ela vai pra aquele lugar pra se curar de alguma forma. Pra tentar melhorar do Sim. que ela trouxe da vida dela na Terra. É um negócio muito Falando- louco, é um assunto que vai Sim. longe. Mas falando em hospital, hospital espiritual, a gente tem o filme Olhar do Paraíso, que fala sobre isso. Que a protagonista Suzy, ela falece, né? Não vou contar spoiler. Mas ela fica presa nesse meio do caminho. E pra saber mais, você vai ouvir o próximo episódio do nosso episódio. O próximo episódio do nosso podcast, O Canto do Corvo. Fiquem atentos, que é ótimo falar sobre esses filmes. Não Com só esse certeza. filme, vários outros. Vários outros, fiquem atentíssimos. E foi isso, galera. No próximo episódio também a gente vai contar um relato do nosso seguidor. Relato bem impressionante. Então, sigam nossas próximas postagens. E obrigado, espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, gente!